sobre a participação do Zema lá na sabatina da Globo. Hoje, como a gente comentou, vai ser Ronaldo Caiado. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de Caiado. Mas, mais cedo, com o Lucas, eu comentei sobre o cenário de Minas. E eu sempre gosto de te ouvir as atualizações, né, disso tudo, das pesquisas, como os candidatos têm seguido. E a gente falou sobre esses dois palanques para o Flávio Bolsonaro, que são o Cleitinho e o próprio candidato dele mesmo, o Flávio Roscoe, ao governo de Minas Gerais. Queria te ouvir um pouquinho, então, sobre as atualizações desse cenário político tão complexo e importante de Minas Gerais, Veleda. Pois é, Nath e Lucas, o Flávio Bolsonaro ele tem um palanque e meio aqui em Minas, né? Ele tem o palanque oficial dele, que é o Flávio Roscoe, que é um candidato que nasceu na Nico, ali nas pesquisas, e tem um candidato extraoficial, que é o senador Cleitinho Azevedo, que é o grande líder das pesquisas. Ele, quase todos os levantamentos, ele aparece com mais de 30% no primeiro turno, enquanto quem vem em segundo está menos da metade desse percentual de votos. O Cleitinho ontem mesmo voltou a reafirmar que quem vota nele tem que votar em Flávio Bolsonaro, porém, como ele não é um palanque oficial, a gente sabe que o poder dele de transferir esses votos não é tão grande assim. Ele não está junto com o Flávio Bolsonaro nas propagandas, nos santinhos e nem nas ruas, né? Flávio veio aqui já 2 vezes recentemente, Cleitinho não esteve nas agendas, não chega a esse ponto aí de aliança. E a gente vê pelas pesquisas que uma porcentagem importante aí dos votos do Cleitinho é um voto cruzado com o Lula, cerca de 30%. Saiu uma Datafolha, né, na sexta passada, a primeira pesquisa grande da campanha, depois que a campanha foi lançada aqui em Minas, mostrou o Cleitinho com 32% e os adversários dele, que vem em segundo, com 12%, que é o Patrões Ananias, candidato do Lula, e o Alexandre Calil, candidato do PDT, 2 candidatos aí do campo da esquerda. O PT até deu uma flertada com o Calil, mas o Calil está magoado com o PT e resolveu não fechar essa aliança. Então, a esquerda, que já não está forte aqui em Minas, está dividindo votos, enquanto o Cleitinho está pegando a maioria dos votos da direita. O Flávio Roscoe, que é esse candidato do PL, o candidato oficial do Flávio Bolsonaro, ele pontuou apenas 4% nessa pesquisa. Mesmo assim, o PL comemorou, é a primeira pesquisa que ele aparece, ele acabou de ser lançado e ele já está empatado nas intenções de voto com o atual governador, o Matheus Simões, 4% também, e com o candidato do MDB, o Gabriel Azevedo, 4% também. Para o PL foi um bom resultado, eles acham que o Flávio Roscoe vai crescer um pouco, mas esse é o discurso para o público. A gente sabe que em privado, mesmo o pessoal do PL aqui em Minas acha que essa eleição é do Cleitinho e que se ele não desistir, coisa que a gente não descarta, ou não fizer uma grande besteira, ele está eleito. É o que acha a direita em Minas, apesar de ter outras candidaturas. Ou para hoje, para essa terça-feira, a gente está esperando mais uma rodada de pesquisa Quest, deve sair no fim do dia. Todas as campanhas estão aqui bastante ansiosas para ver se ela vai repetir o cenário que veio no Datafolha, e se repetir é porque o Cleitinho está muito consolidado mesmo. É isso.